Boa tarde a todos. Nós vamos dar início então ao nosso estudo dessa tarde do Livro dos Espíritos. Mas antes vamos ler então a mensagem. Que Jesus esteja junto de nós, nos acompanhando nessa tarde e que nós possamos estar atentos para que os ensinamentos cheguem à nossa mente, ao nosso coração e que a gente possa atuar de acordo com esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. A mediunidade é ferramenta sublime, intercâmbio entre planos, dimensões, cujo objetivo é iluminar e consolar. Mas o quão triste é percebermos ferramenta tão luminosa utilizada por irmãos, ainda que se encontram nas trevas da ignorância, semeando ideias que trazem o medo, que trazem as divisões. Tomam de nomes venerandos para se fazerem ouvir e respeitar. Irmãos cuja inteligência voltada para o mal ilude a tantos e tantos corações desavisados no ego e na vaidade. Por isso, amados, retornando aos estudos, único e verdadeiro antídoto para a maldade, para a ignorância, caminho de iluminação, caminho de segurança. Deixamos aqui registrado o quão importante é seguir os fundamentos da universalidade dos ensinamentos. Os fundamentos do Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que se fez carne para deixar no mundo da matéria as palavras do Pai. O convite a sermos firmes, em buscarmos na consciência o que deve ser realizado e também deixar que toda essa venda de orgulho que nos tampa a visão possa de vez ser retirada. Que as mensagens que ateiam desassossego e desilusão daqueles que se dizem com a verdade incontestável, que sejam derrubadas. Não por brigas nem contendas, não pelo rótulo religioso, mas por cada ação que segue o Cristo de Deus. Lembrando só que essa semana, na quinta-feira, nós reiniciamos os estudos, né, que começam às 5 da tarde, com o céu e o inferno, das 5 às 6, das 6 às 7, o CAD, que é um estudo avançado do Espiritismo, e das 7 às 8, o Livro dos Médiuns. Então, qualquer um que queira participar está aberto, né? Se quiser fazer um curso só, ou os 3, ou 2, a gente está aqui na quinta-feira e esperamos por vocês, tá bom? Amado Jesus, que os teus ensinamentos, que a tua luz clareie a nossa mente, que nós possamos usufruir desses ensinamentos que nos chegam através do estudo, através da nossa doutrina espírita, alimentando o nosso ser, a nossa alma, de todo e qualquer mal que possa ser extirpado. Que nós estejamos sempre junto ao Senhor Jesus, sempre com seus ensinamentos a nos guiar. Abençoa-nos, Pai, esteja sempre conosco, que a nossa tarde seja proveitosa e que o nosso irmão, que hoje dirige os estudos, possa nos trazer esses ensinamentos com clareza, alimentando a nossa alma de amor, de fé, de caridade para com todos os nossos irmãos que nos rodeiam, que caminham junto de nós. Que assim seja. Nessa tarde, então, o Frederico é que faz, então, a condução dos estudos e nós estamos, então,
no capítulo 6, sacrifícios, no item 669, dando início então a esse item. Fred, o microfone é seu. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Boa tarde aos irmãos, às irmãs que nos acompanham através do canal do YouTube. Que sejam todos bem-vindos e que a espiritualidade continue nos protegendo. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 2, na Lei de Adoração, item 6. São as últimas questões referentes à lei de adoração, né? Então, só para contextualizar aqui, essas 5 últimas questões vão tratar dos sacrifícios humanos, animais, em que consiste, né, o entendimento da doutrina espírita acerca desse desejo, muitas vezes, de aniquilar o próximo, de eliminar um irmão ou até um animal sem qualquer, vamos dizer assim, finalidade útil. Até porque nós vamos ver que não existe utilidade em sacrificar ninguém e quem quer que seja, que é o que vem aqui a doutrina nos ensinar. Então, são 5 questões que nos trazem muita reflexão, ensinamentos e, claro, aprendizado, né? Que possamos, através do estudo do Livro dos Espíritos hoje, apreender o mais vamos dizer, completo possível os ensinamentos aqui que os Espíritos Superiores nos trazem. E quem vai nos ajudar aqui com a leitura vai ser a Fabiana, com as respostas, e vocês fiquem à vontade para participar, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, não precisa ter vergonha, se quiser levantar a mão e perguntar, é sempre bem-vinda, porque a dúvida de um, né, pode ser de todos, então assim, a participação de todos é muito proveitosa, né? E claro, vai trazer mais ainda aprendizado para nós. Então nós vamos começar aqui na questão 669 do Livro dos Espíritos, página 236. Sacrifícios, lei de adoração. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade, ou seja, Kardec já faz aquela introdução, então isso não é de agora. Até hoje nós temos, né, que tem uma questão que vai falar das guerras. Então, assim, isso não é um negócio atual. Kardec, então, só faz uma afirmação aqui. Aí vem agora a pergunta. Como foi o homem, como que nós fomos levados a crer, a acreditar que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus, nosso Pai? Então, a pergunta é bem interessante, porque muitas vezes se justificava que o sacrifício era para agradar a Deus, era em nome de um Deus, mas nós vamos entender aqui que depende muito da compreensão, né, do povo, à época, da intenção, se isso era feito realmente para agradar a Deus ou para o próprio ego. Então, pode, Fabiana. Primeiro, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Isso. E aqui é interessante, meus irmãos, a ideia de compreensão. Porque quando a gente vai na questão número 1 do Livro dos Espíritos, nós temos a introdução, depois os prolegômenos, e começam as questões ali na página 50. Então, a primeira questão do Livro dos Espíritos qual é? O que é Deus? E nós temos a resposta. A resposta parece que é simples, né, uma linha, mas é muito completa. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então, como que nós vamos compreender Deus? Essa compreensão, o Espiritismo vem nos trazer que ela deve ser racional. Não mais aquela compreensão cega, aquela compreensão alegórica. É compreender, é discernir, é ter a exata noção de que Deus é bom. É bondade. E o Pai que é bom, Ele não quer aniquilar nenhuma de suas criaturas. Então, lá antigamente, quando se tinha uma compreensão equivocada de Deus,
existia atenuante, sim, daqueles sacrifícios em praça pública, né? Execuções de pessoas em praças públicas, com irmãos assistindo e aplaudindo. Então, a compreensão de Deus vai nos mostrar, meus irmãos, que por ser a causa primária de todas as coisas, Ele nunca deseja ou quer o sacrifício, o aniquilamento de quem quer que seja. Porque se todos nós somos filhos dele, que ele é a causa primária de todas as coisas, por que uns têm que ser sacrificados e eliminados e outros não? Então é uma compreensão racional, porque nós começamos a entender que somos todos o quê? Irmãos. Nós começamos a acreditar em um Deus bom, justo, misericordioso, que sempre nos concede oportunidades nas nossas encarnações. Então é muito importante essa compreensão. A questão primeira vai nos mostrar isso. Por ser essa causa primária de todas as coisas, é onde nós começamos a entender o porquê não devemos desejar o mal do próximo. O porquê não devemos querer a eliminação de um irmão nosso, ou de quem quer que seja. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e por isso são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra neles desenvolvido. E aqui tem duas palavrinhas essenciais. O senso moral. Como que está o nosso senso moral? Porque antigamente, quando nós éramos ainda primitivos, ainda existem os mundos primitivos, a matéria sobrepõe ao espírito. Então se agia ali muito por instinto. Claro que com aquela a consciência de que a inteligência que nós somos dotados ia se desenvolver. Mas aqui no mundo primitivo, a matéria sobrepõe. Então geralmente eram cruéis por ignorância, por não compreenderem exatamente Deus. E conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos reencarnando, o nosso senso moral vai o quê? Desenvolvendo. Porque hoje nós estamos em um planeta de provas e expiações, em que o mal prevalece, em que ainda temos guerras, temos irmãos querendo a morte de outros. Só que o nosso senso moral, ele vai depender exclusivamente de quem? Para desenvolver da gente. Do nosso livre-arbítrio. Então, se eu vejo o irmão fazendo coisa errada, desejando mal para o próximo, o meu senso moral vai dizer, ou eu estou do lado dele, ou eu estou do lado do Cristo. Não é discriminar ele, é muitas vezes usar esse senso moral, essa capacidade que nós temos hoje, que é o que ele está falando aqui, para praticarmos o bem, para compreendermos a questão, para compreendermos a questão do que, meus irmãos? De que esse senso moral, cada um tem o seu. Vamos só arrumar aqui. Agora, quando nós percebemos que nós, irmãos encarnados, temos essa possibilidade, nós vamos acreditar em uma única existência? Então não tem como eu desenvolver o meu senso moral em uma encarnação. Então o meu senso moral, o desenvolvimento dele vai depender de quem? De mim. Quanto mais eu fizer o bem, mais eu seguir Jesus, eu estou desenvolvendo o meu senso moral, tá? Porque você está compreendendo que o que o Cristo nos trouxe, o que Jesus nos ensinou, é que nós só vamos chegar ao Pai, só vamos ter esse senso moral desenvolvido se seguirmos o caminho do bem, do amor ao próximo, de não desejar o mal para o próximo, de amar ao próximo como a nós mesmos. É difícil, não é? Porque espírito da mais elevada ordem que foi Jesus, já tinha o senso moral que comungava com o Pai. E hoje, muitas vezes, nós temos o quê? Um senso moral ainda um pouco atrasado, um pouco arraigado nessa matéria. Apesar de já não estarmos mais em mundos primitivos, né? Estamos hoje em um mundo de provas e expiações, buscando a regeneração. Então, o senso moral, aquilo que depende, o nosso livre-arbítrio, só depende de nós.
O Espiritismo vem nos trazer o quê? O caminho. Mas não é possível que alguém desenvolva o meu senso de moralidade. E quando se fala de senso moral, meus irmãos, não é moralismo. O senso moral aqui é completamente diferente do moralismo, da falsidade, da hipocrisia. Aqui o senso moral é buscar, além de desenvolver a nossa moralidade, a inteligência. A inteligência que o Pai nos deu. Porque todos nós temos inteligência. Agora, o desenvolvimento dela, que vai trazer também o desenvolvimento do senso moral, vai depender de nós, de quem somos, dos nossos atos, do nosso comportamento e, claro, da nossa vontade. Se o que nós queremos é mudar, se o que nós queremos é seguir Jesus, que busquemos desenvolver esse senso moral. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiramente animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. O que acontece nos mundos primitivos que ele diz aqui? Se acreditava que sacrificando alguém, que fazendo alguma adoração exterior e lesando o irmão, estaríamos o quê? Agradecendo, estaria ali idolatrando Deus. Quando os Espíritos vêm nos dizer que não, que essa crença, ela é falsa. Mesmo que naquela época ainda o senso moral não estava desenvolvido, Deus nunca apoiou isso. Não podemos acreditar que isso, aos olhos de Deus, é louvável. Porque Deus busca o quê? A intenção. Deus sabe das nossas intenções. Nós podemos muitas vezes esconder dos homens aqui, mas Deus conhece. Então é uma crença falsa, como diz aqui. Por quê? Porque pensava-se que o sacrifício, o valor do sacrifício estava em relação à pessoa da vítima. Que é o que ele diz aqui. A importância que essa vítima tinha. E jamais. Então vou sacrificar fulano aqui porque ele é mais importante. Então a própria ideia de sacrificar, de eliminar um irmão ou um animal, sem qualquer finalidade útil, até porque não existe essa finalidade, ela é contrária à lei de Deus. É isso que está dizendo aqui. Essa crença é falsa. Mesmo que à época não se tivesse esse desenvolvimento moral que nós temos hoje, né? Que ainda estamos longe da perfeição, nós sabemos disso. Mas mesmo aqueles tinham essa crença falsa. Na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um presente a alguém, escolheis sempre o de um valor tanto maior, quanto mais amizade e consideração quereis testemunhar à pessoa. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. É interessante essa analogia, né? Essa comparação que a Fabiana leu aqui, essa resposta. Quando você vai presentear, seja um familiar, um amigo, é o que ele está dizendo aqui. Ele está comparando isso com o que os homens ignorantes à época faziam em relação a Deus. Quando ele diz aqui, você escolhe sempre um presente, quando você vai dar um presente para uma pessoa, o valor, vamos dizer o valor material, não sentimental. Você vai comprar um presente para um familiar seu. Você olha o preço? Ou você primeiro busca entender que aquilo ali que você vai presentear é para deixar a pessoa feliz? É nesse sentido, né? Isso mexe com a gente. Porque você fala, nossa, é verdade. Tem pessoas que eu vou dar um presente, eu vi ela uma vez, não conheço, vou dar. Mas isso é natural. Então essa comparação que ele está fazendo, os homens ignorantes pensavam isso de Deus. Porque se nós queremos presentear uma pessoa, importa o valor do presente? Se for de sentimento, verdadeiro, sincero, tem alguma importância o valor? Que é o que ele fala que na vida material nós levamos. Muitas vezes etiquetamos, rotulamos as pessoas. Fazemos uma tabela, ó, aqui vale tanto, e não é isso que Jesus nos ensinou.
Se à época se sacrificava sob a falsa crença de agradar a Deus, que é uma falsa crença, quando você dá um presente mais de forma interesseira, quando você se preocupa mais ali com essa questão do valor, você começa também a entender que não, que eu não estou ali dando o meu coração, sinceridade àquela pessoa. É o que os homens faziam antigamente, em razão desse pouco desenvolvimento que tinham e de que ainda estariam agradando a Deus. E essa questão 669, meus irmãos, ela é dividida em duas alíneas, a linha A e a linha B. E na linha A, Kardec pergunta, então ela é relacionada com a questão. Assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os dos homens, ou seja, os sacrifícios dos animais foram antes que os sacrifícios humanos? É isso que Kardec pergunta. Não há dúvida quanto a isso. Então começou primeiro pelos animais e depois humanos, e claro, sempre sob essa falsa crença de que estaria ali agradando a Deus. A 669b. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade, ou seja, nós somos cruéis, nós fomos criados para praticar o mal. Esse sentimento inato de crueldade, Kardec quer saber, sim ou não? E os espíritos nos respondem. Não, mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Isso. Essa falsa concepção do que é agradável a Deus. É a capacidade nossa de compreender Deus. Porque muitas vezes nós falamos, eu acredito em Deus, mas o que é Deus? Aí nós vamos na questão número 1. Agora, qual é, meus irmãos, o sacrifício mais agradável a Deus? Quem se arrisca? O que mais eu hoje, aqui encarnado nesse planeta, posso fazer sinceramente, sem buscar o aplauso dos homens, mas que agrada a Deus? Alguém imagina qual seria o sacrifício mais agradável a Deus? Sacrifício no sentido assim, né? Não de... mas o sacrifício próprio, o seu eu interior. O que o pai espera de um filho? Que ele deseja o mal do próximo? Que ele busque aniquilar, sacrificar os animais? O que nós devemos fazer hoje, mas não de forma hipócrita, e sim sincera? Lá no capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos a resposta. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Está em Mateus também, capítulo 5, versículos 23 e 24. Qual que é? Amar ao próximo. Não sou eu, não somos nós que falamos. Está lá. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas reconciliar-vos com os nossos inimigos. Porque quando nós... E reconciliar não é ir lá tomar um café, né, com o inimigo. Não, vamos ali jantar. Não. Reconciliar é reconciliar com nós mesmos. Porque quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, nós estamos agradando quem? O nosso coração e quem mais? Deus. É esse o sacrifício mais agradável ao Pai. Não precisa de exterioridade, de adoração, de formalidades. Deus está preocupado com o fundo ou a forma? O fundo, meus irmãos. Então, quando você tem essa resposta, não, mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus, hoje aqui nós temos a compreensão. Amar a Deus sobre todas as coisas, desejar ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. É isso que agrada a Deus. Não tem outro caminho. Qualquer outro sacrifício, o orgulho, o ego, não agrada ao Pai. Mas Ele nos castiga? Aprendemos que não no livro Céu e Inferno. Não tem castigo, que existe aprendizado. Tanto é que o Pai sempre está o quê? Nos aguardando. Ele nos criou e agora nos aguarda para sermos recebidos. Mas como que nós queremos entrar no reino dos céus se nós não perdoamos o próximo? Não tem jeito. É uma barreira e impede a gente de conseguir alcançar esse reino. Vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. De resto, Deus jamais exigiu sacrifícios,
nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Vou começar do final aqui. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil da sua criatura. Olha que profunda essa frase. Como que você vai adorar a Deus, dizer que acredita em um Pai, que algum dia, em alguma época, aprovou a eliminação dos seus filhos? É isso que está dizendo. Que quando você vê que Deus nunca exigiu sacrifícios, é justamente para o quê? Entendermos que isso decorre da nossa ignorância. Nós só desejamos o mal do próximo, o sacrifício humano de um animal, em razão da nossa ignorância. Mas agora nós estamos na era da razão. Como que hoje, se você vê um irmão executando o outro, você vai sentir? Tínhamos execuções em praça pública. Como que eu posso, sob qualquer justificativa, dizer que isso é em nome de Deus? Haveria uma incoerência lógica e racional. Porque se eu vou na Gênese, no livro da codificação, o 5º livro da codificação, e lá tem que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é justo, como que eu posso entender que essa justiça é para uns e não para outros? Muitas vezes igual a justiça humana. A justiça de Deus não, ela é inderrogável. Se Deus é justo, é o que está aqui, Ele jamais vai aplaudir, vamos dizer assim, a eliminação de um filho seu, ou um sacrifício. É a mesma coisa de quando você tem filhos, né, irmãos, quando os irmãos brigam, os pais ficam satisfeitos? Sejam crianças ou adultos, né, porque muitas vezes você tem brigas por herança. Então assim, os pais gostam de ver aquilo? É a mesma coisa. Quando Deus olha os seus filhos em conflito, Ele não pode tomar partido de um lado do outro, mas sempre o do bem. Então essa lição que nós devemos tirar. Que todas as vezes que imaginamos que sacrificando algo, fazendo algo em nome de Deus, estamos seguindo o caminho de Cristo, nós realmente precisamos acordar, né? Compreender, trazer a razão para entender que realmente Deus jamais, como diz aqui, quer a destruição inútil das suas criaturas, dos seus filhos. E agora vamos falar um pouco da intenção, né, dos sacrifícios ainda, mas das intenções muitas vezes piedosas, a questão 670. Poderiam os sacrifícios humanos, realizados com intenções piedosas, olha que, assim, parece uma contradição, né? Um sacrifício com piedade, ter algumas vezes agradado a Deus? Porque Kardec é muito metódico. Kardec, você acha que vai acabar a pergunta na 669, né, o assunto, ele vem na 670 de forma sempre metódica, educada, e pergunta, mesmo que eu tenha intenção de piedade, a piedade convive com a violência? Não. Então, Kardec pergunta para ter a certeza mesmo. É possível? E a resposta vem. Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável ao imolar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Aqui Deus julga a intenção. E onde está a nossa intenção? O que é a intenção? É a vontade livre e consciente que nós temos de fazer algo, não é? Então eu tenho uma vontade livre e consciente. Então a minha intenção é melhorar? É me melhorar? Eu estou buscando a minha transformação moral? Traz aqui para o sacrifício. Quando se está sacrificando alguém, quando você lesiona um irmão seu, quando alguma situação dessa se apresenta, quando aquele que faz, que pratica o ato, qual que é a intenção dele? É de piedade? É possível? Não é. É o orgulho, é o ego, de egocentrismo. Todas as vezes que você hoje
principalmente, deseja o mal do próximo, é o ego. É esse verme roedor que detona os corações humanos. Quando diz aqui, os homens sendo ignorantes podiam crer que faziam um ato louvável ao imolar. Nesse caso, Deus atentaria para a intenção. E junto com essa intenção, existem atenuantes. A atenuante aqui, ela não vai livrar o irmão que praticou o ato intencionalmente. Ela só vai o quê? Amenizar a situação. Né? É a questão do suicida, muitas vezes, quando se fala que é a intenção. Uma situação grave hoje, né, de muitos suicídios. Quando a pessoa busca o suicídio. Mas eu busquei o suicídio porque eu estava, talvez, dando um trabalho para a sociedade. Deus vê isso? Vê. Mas está certo o suicídio na lei de Deus? Não, não. Mas Deus conhece, até tem uma história, né, na revista Espírita, acho que no Evangelho, se eu não me engano, que fala, né, do casal que buscou a morte acreditando que fossem encontrar-se no plano espiritual. Está perdoado isso? Deus instiga ao suicídio? Não. Mas a intenção deve ser levada em consideração, porque é o que ele fala aqui, preocupa-se mais com o pensamento do que com o fato. É isso que Deus julga em nós, não é nem um julgamento, né, mas é isso que Deus vê em nós. Porque muitas vezes nós tentamos, né, esconder essas intenções, ou nós não temos algumas intenções que não são exteriorizadas e que violam a lei de Deus. Temos ou não temos? Temos, né, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, então a gente ainda tem orgulho, tem egoísmo. Não, mas por isso mesmo, porque o reconhecimento desses defeitos, quem vai ver? Quando você reconhece, Deus. Quando eu tenho a intenção de mudar, de entender que o sacrifício de um irmão, qualquer violência contra o irmão, é contrário à lei de Deus. Então Deus olha sempre as nossas intenções, a nossa vontade livre e consciente de praticar algo ou não que possa prejudicar os nossos irmãos. Os homens, ao se melhorarem, deviam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios, que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos. Isso. Aqui que é importante, reconhecer o erro. Hoje nós reconhecemos os nossos erros, que é o que ele diz aqui. O orgulho e o egoísmo são os piores inimigos para o reconhecimento dos próprios erros. Porque o orgulho e o egoísmo, ele traz uma nuvem muito espessa, e a gente não consegue reconhecer os nossos erros. Porque errar é feio? É vergonhoso? Não. Errar é humano, não é? Não tem aquela frase conhecida? Agora, quando você erra, quando você pratica um ato contrário à lei de Deus, o que o pai espera? Ele quer do pecado, é do erro. Só que muitas vezes, meus irmãos, nós não reconhecemos os nossos erros. O que é reconhecer o erro? É sair publicando o erro para que não? É ter aquela conversa íntima. É você conversar com o seu eu interior. Eu reconheço, pai, que aqui eu fiz isso, eu reconheço que aqui eu fui orgulhoso, eu reconheço que aqui eu maltratei, que aqui eu fui mal no trânsito, que aqui eu xinguei. Porque se nós não reconhecermos esse erro, essa imperfeição, as condutas errôneas que nós temos, como que nós vamos corrigir? Eu só consigo corrigir esse erro, um defeito, quando eu primeiro reconheço ele. E assim, reconhecendo que eu sou um ser imperfeito, como eram esses irmãos ignorantes à época, não vou errar mais. Eu vou mudar o meu caminho. Agora, muitas vezes a gente erra e não sabe, né? Não é normal? Muitas vezes você erra, agora a doutrina está me esclarecendo, e por aí vai. Aí Deus vê a intenção. Só que muitas vezes nós sabemos dos nossos erros. E somente nós podemos reconhecê-los. Para que assim consigamos extirpar, né? Para que da próxima vez não erremos novamente. E digo esclarecidos, porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas pelo livre-arbítrio poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam
e só o praticavam para satisfazer suas paixões. O véu material. O que é esse véu material? Mesmo nós hoje, estamos em um planeta de provas e expiações, mas temos já um esclarecimento. Por exemplo, nós estamos fazendo o que aqui na Terra? Nós estamos aqui fazendo o que? De onde viemos? O que vamos fazer? Para onde vamos? Então, quando ele diz aqui, os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, é porque a razão ainda não tinha também desenvolvido. O véu material é quando nós damos importância só para as questões materiais. Quando o materialismo, ele é tanto, que o materialismo decorre do egoísmo, né? Até a palavra rima, né? Materialismo, egoísmo. Ele é tanto que isso nos traz uma cegueira. E essa cegueira, ela nos traz sofrimentos. Porque se existe o véu material, é porque eu ainda estou arraigado no mal. É porque eu ainda não consigo enxergar a luz. Só que hoje nós estamos em uma fase de esclarecimento. Veja bem, nós estamos aqui um domingo, 5:30 da tarde. Muitos poderiam estar fazendo outras atividades de lazer e estão aqui buscando esses esclarecimentos. O véu material, ele está sendo o quê? Aberto. Pela doutrina espírita, que é o consolador prometido que o Mestre nos disse que mandaria. O fato de estarmos hoje numa casa espírita em um domingo, isso já é um avanço, meus irmãos. Porque nós estamos buscando esse esclarecimento, porque nós temos um instrumento muito forte para isso. Que é o que ele diz aqui na resposta. Qual é esse instrumento? O livre-arbítrio. Vamos lapidar esse nosso livre-arbítrio. Buscar usar o livre-arbítrio, buscar usá-lo de forma o quê? Racional. De forma a buscar as respostas que muitas vezes nós procuramos durante a nossa encarnação. Porque se ele fala de espíritos esclarecidos e aqueles ainda não eram, é porque ainda nós estamos precisando de afastar esse véu material. E o que é esse véu material? É tudo o que nos leva para a porta aberta. É tudo que nos leva para a perdição. Para as paixões mundanas, para o egoísmo, para o orgulho. Então é esse véu que nós precisamos. Pensar somente em nós, esquecer que o nosso irmão, quem aqui não se, como se diz, quem aqui não fica perplexo com o irmão passando fome na rua? Muitas vezes, nessas épocas, muitas vezes, é cada um. Nós temos hoje essa obrigação, não, mas nós vivemos hoje essa fraternidade, essa solidariedade. Tem como eu buscar o esclarecimento, afastar esse véu material, sem ser solidário, sem ser fraterno. Porque a fraternidade, ela liberta. O esclarecimento que essa doutrina nos traz é libertador. O Espiritismo é, além de tudo, uma doutrina filosófica. Então, que busquemos, como diz aqui, meus irmãos, compreender como vamos afastar esse véu material. Como vamos usar o nosso livre-arbítrio. E, claro, quando nós fazemos o mal, igual esses irmãos da época, poderiam ser a gente, né? Claro, em mundos primitivos, que ele diz aqui, o mal que nós fazemos. Nós procuramos reparar? Nós procuramos entender que fizemos o mal para o próximo? Como ele diz aqui, muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam, mas só praticava para satisfazer as suas paixões. O que é fazer o mal para satisfazer uma paixão? Um interesse pessoal, que um dos piores defeitos que nós sabemos que a doutrina nos traz, né? Um dos piores defeitos que nós temos, qual é? O interesse pessoal. Você já fez mal a alguém para satisfazer? Já passou por cima de alguém para satisfazer uma paixão própria, uma vontade sua, de forma ilícita? Prejudicou alguém para subir na carreira? É isso. Nós estamos ainda fazendo isso? Pensando, por exemplo, hoje não tem, é difícil, né? Mas quando você vai fazer uma compra, se você usa ainda dinheiro em papel, não sei se já aconteceu com vocês. O mal começa aí, né? A corrupção, não é? Aí você dá o dinheiro, você fez uma compra de R$30, você dá uma nota de 50, a pessoa tem que te voltar 20, aí te volta R$30. Nossa, mas que exemplo bobo. Você devolve? É assim que nós temos que pensar. Não, mas aqui comigo,
eu não vi. Nossa, porque são nesses pequenos gestos, meus irmãos, nessas pequenas atitudes, furar fila, parar em faixa de pedestre, nós fazemos isso. Então, nessas pequenas condutas nossas, nós começamos a entender se você está prejudicando ou não alguém. Porque muitas vezes quando você fura uma fila, em que instituição for, em que órgão for, você está prejudicando alguém? Tá. Quem, por exemplo, estava na fila de forma justa, correta. Mas é que é isso que demora, É isso que o Espiritismo vem nos alertar. Quando você pratica alguma coisa para satisfazer o seu ego. E o que devemos fazer? Praticar o bem, ser justo, fazer como Jesus fez, não seremos hipócritas. Então, o livro essa resposta vem nos chamar a atenção para isso, para combater esse orgulho que muitas vezes aí nos deixa cego, né? Então, dando continuidade, meus irmãos, questão 671. E essa é muito atual, né? Porque o Livro dos Espíritos já foi escrito há muito tempo, só que nós vivenciamos, agora recente, 2 guerras conhecidas, apesar que temos muitas, né? Mas vem falar das guerras santas, das guerras em nome de Deus, de Jesus, né? O que o Espiritismo vem nos explicar. E aqui a resposta é interessantíssima. E claro, não somos obrigados a seguir ou coadunar, mas é realmente contrário ao que vemos por aí, né? Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças, com o fim de agradar a Deus, não teria a mesma origem dos que antigamente provocavam os sacrifícios humanos? Vivenciamos isso ou não hoje? E aqui não vamos falar de questões políticas, ideológicas, e sim espírita. Tudo sob a ótica da doutrina espírita. Então, se eu chego aqui, entra, por exemplo, um irmão ali da igreja X, que não comunga do espiritismo. Se ele entra ali, o nosso papel da casa espírita aqui é converter ele ao espiritismo, é isso? A liberdade de opinião, ela é sagrada. Quando eu tento impor minha vontade, e aqui principalmente na casa espírita, quando eu falo, não, o espiritismo é a verdade, você tem que ir para lá, porque o que fala lá é o que é válido, o resto não é. Não, isso não é espírita. É o que ele está falando aqui. Isso aqui é imposição. Se eu partilho, se eu gosto da cor azul, e a Fabiana gosta da cor rosa, o que nós fazemos muitas vezes? Ela vai ter que gostar da cor azul. Só que isso você leva para tudo, para a relação social, para a política, para a religião. Está certo? Não. O nosso pensamento, a nossa vontade, ela não está sujeita a arbitrariedades. É isso. Quando ele diz aqui, ele pergunta, exterminar os que não partilham das nossas ideias. Isso é muito grave. Quando você quer aniquilar alguém, porque ele não pensa igual a você. Aí falta o respeito. Nós temos que ter respeito pelas crenças alheias, pelas opiniões, pelos gostos. Porque daqui, meus irmãos, nasce o quê? O pré-conceito. É aqui que começa um dos piores vícios da humanidade, que é o preconceito que até hoje vivenciamos. Então vem a resposta agora. Esses povos são impulsionados pelos maus espíritos, fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, quer sob este ou aquele nome. Como promover uma guerra de exterminação, porque a religião de um outro é diferente, ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos? Olha que lição para a gente, né? Vamos dizer, a melhor lição do dia, vamos dizer. Fazendo a guerra aos seus semelhantes, nós estamos agradando a Deus? Porque eu até falei, nós falamos em uma palestra, de uma pesquisa que tivemos em um site, quando começou a guerra entre Israel e a Palestina. E aqui vamos falar só de forma racional. O que era a ideia da pesquisa? Você está de que lado da guerra? Aqui no Brasil, você está de que lado da guerra? Do lado A ou do lado B? O verdadeiro cristão tem lado na guerra, meus irmãos? O verdadeiro cristão? Não.
Porque se você toma partido, seja em que país for numa guerra, e deseja o mal do próximo, você fala, não, eu acho que fulano que tem que morrer, aquele povo que tem que morrer. Isso não é cristão. Não é isso que Deus quer. Você pode ter a sua convicção, mas o verdadeiro cristão, aquele que é reconhecido pelas suas obras, pelo seu comportamento, pela sua mudança, ele deseja a paz. Não existe lado na guerra, meus irmãos. Todas as religiões devem ser respeitadas. Quando se mata em nome de uma religião, não se está agradando a Deus, está o quê? Contrariando Deus. Por isso que não temos, não vou dizer não temos, né? Fica impositivo. Por isso que tomar parte, seja em que conflito for, em que você deseja a morte do próximo, o Espiritismo nos mostra o contrário. Isso não é doutrina espírita, isso não é o que Jesus nos ensinou. Os povos são excusáveis por não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e fora enviado por ele, sobretudo quando não o viram e não testemunharam os seus atos. E como quereis que eles creiam nessa palavra de paz, quando os procurais de espada em punho? Eles devem esclarecer-se e devemos procurar fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e a doçura, e não pela força e o sangue. A maioria de vós não acreditais nas nossas comunicações com certos mortais. Por que quereis, então, que os estranhos acreditem nas vossas palavras, quando os vossos atos desmentem a doutrina que pregais? É isso. A doutrina do Cristo, ela é de amor, é de paz. Jamais com uma guerra você vai impor algum ensinamento, porque pode se queimar os livros, as pessoas, mas as ideias não. Todas as vezes que nós buscamos algum lado para prejudicar um irmão ou aniquilar, nós estamos contrariando a lei de Deus. E olha que interessante aqui. Como fazer chegar a doutrina do Pai, que não seja de forma violenta? Como fazer chegar a doutrina de Jesus para os nossos irmãos? Com os estudos, as palestras que nós estamos aqui. 2 palavras, persuasão e doçura. Não tem outro caminho. Porque se chegarmos com espada em punho, com violência, nós não estamos praticando a lei de Deus. Nós não estamos usando o nosso livre-arbítrio para o bem, e sim para o mal, subjulgando os nossos irmãos. E o Pai não quer isso. A persuasão, a conversa deve ser doce, explicativa. É um convite que Jesus nos fez. É esse convite que a doutrina espírita agora vem nos fazer. Que busquemos, então, meus irmãos, após essas breves palavras do Livro dos Espíritos, refletir, especialmente as nossas intenções, o que queremos para nós, para mudarmos, para nos tornarmos pessoas melhores, porque não vamos esquecer que Deus vê tudo, e que possamos voltar para os nossos lares, na proteção de Jesus, da espiritualidade. Tenhamos uma excelente semana. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz permaneça em nossos corações. Enquanto nossos irmãos passistas se dirigem para a sala do passe, nós gostaríamos de lembrar que no próximo sábado nós teremos a nossa pizza, que era pizza do bem, agora é o que mesmo? A gente muda tanto esse marketing, né? É semeando sabor, semeando sabor. Então a nossa pizza, toda a verba dela é revertida para todos os trabalhos da nossa casa. E aí quem quiser fazer as encomendas, Fred, você fica lá de fora? O Fred vai pegar as encomendas. Quem não quiser encomendar, a gente sempre faz pizza avulso, próximo domingo é só pegar. Nossa pizza continua R$45, tá certo? Então nós vamos, nesse instante, agradecer esses momentos de estudo que clareiam as nossas mentes, que nos colocam em sintonia com o alto, com a palavra do Mestre Jesus, na voz dos amoráveis Espíritos,
que sempre pedem a cada um de nós o amor ao próximo e ao Pai como a nós mesmos. E é com os corações transbordando gratidão, alegria e amor que vamos orar reunidos por todo o nosso planeta Terra, por todos os nossos irmãos, sem exceção, mas em especial hoje, por tantas crianças que hoje estão órfãs pelas guerras, por tantos pais que choram as perdas, por tantos que sofrem o abandono nesses momentos tão tristes em que nós resolvemos mostrar a força através do banho de sangue. Que o Senhor nos perdoe sempre a nossa ignorância, Senhor, e que nesse instante derrame sua luz ao nosso planeta, aqueles que ainda estão nesse combate. E lhe rogamos pela magnetização das águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares, que todas sejam magnetizadas pelo teu amor e com a oração que nos ensinastes, que possamos nos preparar para o tratamento do passe, ou mesmo aqueles que aqui não estão, que recebam o passe espiritual. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Assim seja.